Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis, uma explicação aqui sobre os radicais, tudo bem? E bem importante porque aqui eu estou falando de uma raiz cúbica e aqui um número negativo. Como nós já dissemos, se fosse uma raiz com índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz de índice 6, nós não poderíamos ter número negativo aqui porque não existe, certo? Então nesse caso eu vou pensar qual é o número que elevado ao cubo resulta em menos 8/27. Então eu vou fazer da seguinte forma. O 8, se eu fizer a fatoração dele, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então o 8 pode ser escrito como 2 ao cubo e se eu tiver menos 2 ao cubo, eu teria menos 8, certo? Se eu pego 27 para fazer a fatoração, por 2 não dá, porque é um número ímpar, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então 27 pode ser escrito como 3 elevado ao cubo. Nesse caso, como eu tenho 2 ao cubo, 3 ao cubo, eu posso escrever isso como uma fração dentro da raiz cúbica, como sendo menos 2/3 elevado ao cubo. E como vocês sabem, quando nós temos um radical com índice 3 e lá dentro uma coisa elevada ao cubo, eu posso simplificar o radical e o cubo de fora. Então o resultado final desse exercício, que é o C do 60, que está na página 31, é menos 2/3. Por que acontece isso, né? Porque se eu pegar o menos 2/3 e elevar ao cubo, eu vou ter menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3. Isso quer dizer que menos com menos vai dar mais, com menos vai dar menos, e aí 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, tá certo? Então, resposta do exercício, menos 2/3, tá legal? Bom, com essa caneta ficou bem melhor, né, pessoal? Bom, isso então radical aqui com um número negativo, uma raiz de índice ímpar, certo? Vamos lá. Então vamos ver um outro exercício aqui. Bom, o exercício 61 é só para resolver normalmente, a expressão normal. O exercício 62 também aqui da página 31. Tá? Eu vou resolver aqui com vocês o exercício D. Bom, o exercício D, ele está dizendo que tem um radical com um índice desconhecido. Então aqui justamente o que eu vou ter que descobrir é o índice. Eu vou colocar um quadradinho aqui em vermelho para a gente saber o que eu preciso descobrir, tá? E então 64 é igual a 2. Bom, se fosse raiz quadrada, eu teria a raiz de 64 igual a 8. Então já sei que não é raiz quadrada, certo? Então aqui eu preciso pensar qual o número que eu elevo o 2 e que dá 64. Bom, vamos fatorar o 64 para dar uma olhada no que acontece. 64 dá para dividir por 2, vai dar 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. E por 2 dá 2. Por último, por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64, na verdade, pode ser escrito como 2 elevado à sexta, né? Então,
eu sei que aqui o índice dessa raiz vai ser 6. Por quê? Raiz quadrada de 2 à sexta para resultar em 2, obrigatoriamente, esse quadrado, que poderia ser um x aqui, qualquer coisa nesse sentido, para poder cancelar com 6 e o resultado ser 2, é porque o quadradinho aqui é igual a 6. Pois, se eu tivesse raiz de índice 6 de 2 elevado à sexta, obrigatoriamente eu poderia simplificar o radical com o índice 6, resultado igual a 2. Então a resposta desse exercício é igual a 2. Tudo bem? Maravilha. Espero que todos estejam entendendo. Vamos para o próximo. Bom, no exercício 63 eu resolvi nos slides, mas vou resolver mais um aqui também, página 31. Lembrando que o nosso livro é o livro do Gelson Iese, né, editora atual, Matemática e Realidade do 9º ano. É um livro muito interessante. Aqui nós temos um caso em que, na letra C do exercício 63, a gente tem o seguinte: x ao quadrado é igual a 9 centésimos, tá? Nesse caso, gente, eu preciso entender que há algumas estratégias diferentes para a gente fazer isso, mas eu prefiro transformar o decimal numa fração, principalmente porque eu conheço a fração 9 centésimos e possivelmente já sei o que vai acontecer. Então aqui 9 centésimos, é a mesma coisa que 9 sobre 100. Tudo bem? E aqui, como eu expliquei para vocês na aula, eu tenho que x ao quadrado igual a 9 centésimos, então eu preciso de um número que elevado ao quadrado resulte em 9 centésimos. Então, nesse caso, eu preciso tirar mais ou menos a raiz quadrada de 9 centésimos. Tá? É importante observar, eu coloquei no slide 2 exemplos de resolução de equação, tá, pessoal? Equação do segundo grau. Elas são incompletas, tá? Essas equações. E agora sim, pela propriedade, quando eu tenho uma divisão dentro do radical, eu posso escrever aqui raiz quadrada de 9 dividido pela raiz quadrada de 100. E nesse caso, por uma setinha aqui só para não ficar muito... Eu sei que o x pode ser um número ou positivo ou negativo. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 100 é 10. E não dá para simplificar. Então eu tenho dois valores. x1, que é igual a 3 sobre 10, ou x2, que é igual a menos 3 sobre 10. Quando eu estou falando aqui desse mais ou menos, é porque quando eu elevo alguma coisa ao quadrado, eu posso ter uma base negativa elevada ao quadrado, sempre vai dar positivo, tá? Eu mostrei isso para vocês no slide, então fica aqui de referência. E uma observação é que quando eu resolvo uma equação, sempre que eu resolvo a equação, obrigatoriamente eu vou precisar ter um conjunto solução, que é o conjunto formado pelas respostas. Então, em ordem crescente, menos 3 sobre 10 e 3 sobre 10. Tá legal? Bom, é muito importante observar esse caso de equação, tá? Exercício 63, da página 31. Eu dei um exemplo e, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar, só para encerrar essa parte. Já está ficando um vídeo com 10 minutos, eu prefiro cortar e fazer outro. Mas vamos fazer mais um desses aqui só para terminar. Ó, eu tenho aqui a letra G também, página 31, exercício
63. E agora eu vou fazer a letra G. Bom, a letra G, ela tá x à quarta igual menos 16. Bom, nesse caso, de novo, índice par aqui, né, no expoente, na verdade uma potência de expoente par, obrigatoriamente o meu resultado do outro lado teria que ser positivo. Então não existe nenhum número que elevado a um número par resulte em negativo. Ficaria dessa forma, x igual mais ou menos a raiz quadrada, não, a raiz quarta, raiz de índice 4, de menos 16. E aí, obrigatoriamente, eu não tenho solução para essa equação no conjunto dos números reais. Na verdade, ela tem solução, tá? Ela é uma equação que entra no conjunto dos números complexos, tá? Mas vocês vão aprender isso só no ensino médio, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu escrevo que não existe x pertencente ao conjunto dos reais. Então, a solução nesse caso, o conjunto solução, é o conjunto vazio. Ou, se eu quiser, posso colocar conjunto solução, só as chaves sem nada dentro. Não posso colocar o conjunto vazio aqui dentro, tá bom? Então é isso nessa primeira etapa. Vou fazer mais um vídeo aqui de resolução para vocês. Qualquer dúvida, só me procurar, deixar aí nos comentários ou me procurar pelo chat, tá bom? Um abraço a todos e até mais.